O presidente Jair Bolsonaro segue com uma agenda bem intensa em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial. Pela manhã, Bolsonaro concedeu entrevista a jornalistas estrangeiros. Primeiro, ele conversou com a agência de notícia Bloomberg e, em seguida, com um repórter do Washington Post. O presidente ainda participou de debates e encontros com chefes de Estado e governo. É o que você vai ver na reportagem da nossa enviada a Davos, Daniele Popov. Depois de entrevistas a jornais internacionais, o presidente Jair Bolsonaro participou de um almoço de trabalho sobre o futuro do Brasil. Esse almoço contou com a presença do fundador, do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, e também de empresários. Durante o encontro, o presidente brasileiro disse que a política do Brasil mudou drasticamente e que ele montou um time de ministros que trabalha para apresentar resultados. Ele falou ainda sobre a reforma da Previdência, que mesmo dolorosa tem que ser feita, e citou outras reformas que já estão sendo preparadas, como, por exemplo, a simplificação tributária. Bolsonaro finalizou dizendo que quer restabelecer a confiança perdida nos últimos 20 anos. Também participaram desse encontro, desse almoço de trabalho, os ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e da Economia, Paulo Guedes. Araújo destacou que a agenda externa do Brasil passa a fazer parte do projeto de país. Disse que o compromisso é trabalhar pela democracia sem ideologias, e isso implica relações intensas com todos os países e também novos acordos. Já Sérgio Moro falou sobre o desafio da segurança pública e o combate à corrupção e também à criminalidade. Ele citou a Operação Lava Jato, que revelou irregularidades nos contratos do governo, e lembrou que muitos dos envolvidos já estão presos. Bom, depois desse almoço, o presidente Jair Bolsonaro seguiu para reuniões bilaterais. Ele se encontrou com o ministro da Itália, Giuseppe Conte, e também com o premier japonês Shinzo Abe. Jair Bolsonaro comentou pelas redes sociais sobre dificuldades que brasileiros enfrentam no Japão e afirmou que o Brasil evolui ao se aproximar de países que podem fortalecer o processo econômico-social de bilateralidade. Bolsonaro também se encontrou com o presidente da Suíça, Willy Maurer, e com o ex-primeiro-ministro britânico, Tony Blair. De Davos, na Suíça, Daniele Popov. O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota hoje reconhecendo Juan Guaidó como presidente encarregado da Venezuela. Guaidó, que é integrante da Assembleia Nacional Venezuelana, assumiu nesta quarta-feira as funções de presidente encarregado, seguindo a Constituição daquele país e avalizado pelo Tribunal Supremo de Justiça. Ainda na nota, o governo brasileiro afirma que vai apoiar política e economicamente o processo de transição para que a democracia e a paz social voltem à Venezuela. E em Davos, na Suíça, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a mudança no governo venezuelano. O Brasil, juntamente com os demais países do Grupo de Lima, que estão reconhecendo um a um este fato, nós daremos todo o apoio político necessário para que esse processo siga seu destino. E a gente passa agora para as notícias aqui do Brasil, porque o governo apresentou o plano de ação para os primeiros 100 dias de gestão. Quem tem os detalhes é o repórter Pablo Mundim. Olá, Pablo, boa noite. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos que acompanham a NBR e a TV do Governo Federal. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, apresentou hoje o documento Agenda de 100 Dias de Governo, que reúne 35 ações prioritárias discutidas pelos ministros e pelo presidente Jair Bolsonaro durante reuniões ministeriais realizadas nas últimas semanas. Essas metas foram elaboradas com critérios como efetividade de entrega e a importância dos resultados para a sociedade. O ministro da Casa Civil falou sobre os critérios para a elaboração das metas. Nós estamos apresentando projetos que serão prioritários para cada um dos ministérios. Eles tiveram duas considerações muito importantes. Primeiro, a aplicabilidade, ou seja, a possibilidade de que ele seja feito agora e que tenham significação para toda a sociedade brasileira.
Todos os ministérios apresentaram ações. Algumas já foram lançadas, como o decreto sobre posse de arma e a medida provisória que prevê o combate a fraudes no sistema previdenciário. O governo também criou a Secretaria Especial de Modernização do Estado, que vai otimizar a máquina pública. Também estão no planejamento para os 100 dias de governo medidas de combate à corrupção, como o apoio à Operação Lava Jato, a abertura do cadastro de desempregados para empresas de recrutamento, privatizações de aeroportos e o 13º salário para quem recebe o Bolsa Família. No Ministério da Cidadania, ação número 2 e ação número 3. A primeira, aquilo que foi um compromisso do presidente Bolsonaro desde a campanha eleitoral, que é o 13º benefício do Bolsa Família. Então, vai ser feita toda a construção dentro do Ministério da Cidadania para que 14 milhões de famílias atendidas pelo Bolsa Família possam ter o 13º ao final do ano. O governo prevê cumprir todas as metas até o dia 11 de abril, quando o presidente Jair Bolsonaro fará um balanço do governo. Eu volto com você, Alessandra. Obrigada pelas informações, Pablo. Um bom trabalho para você. E hoje também ministros e representantes de várias pastas se reuniram com prefeitos do Rio Grande do Sul no Palácio do Planalto. O governo federal anunciou a liberação de R$4,5 milhões para 18 cidades que decretaram situação de emergência por causa do excesso de chuvas registrado no início do mês. De acordo com o ministro Gustavo Canuto, cada cidade vai receber cerca de R$250 mil. Os prefeitos estão muito preocupados com o escoamento da produção, porque já teve uma perda significativa da produção. O que sobrou, estão com receio que não consigam escoar e daí não consigam ter o faturamento. Os produtores vão daí ter uma perda completa. Esse é o nosso objetivo, garantir que isso não aconteça, viabilizar que eles consigam ter um pouco de receita, apesar das perdas. Eles precisam ter um auxílio para melhorar a produção, para ter um incentivo que consigam recuperar essas perdas, entre outras questões que foram colocadas. Mas o principal é o prejuízo que aconteceu com a produção agrícola na região. E no próximo bloco, o Brasil fecha 2018 com saldo positivo na geração de empregos. Foram quase 530 mil novos postos de trabalho. E mais notas de corte do SISU são atualizadas 4 vezes por dia. A gente volta. O Brasil fechou o ano de 2018 com a geração de quase 530 mil novos empregos com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados hoje pelo governo. A geração de empregos com carteira assinada voltou a crescer depois de 4 anos de queda. Crescimento que foi registrado em todas as regiões brasileiras e somou 529.500 novas vagas em todo o ano de 2018. O melhor desempenho foi registrado na região Sudeste, seguido pela região Sul. O Nordeste vem em 3º lugar, o Centro-Oeste em 4º e, por fim, o Norte do país. Esse dado agora é uma esperança bastante grande, né, e demonstra uma confiança do empresariado e dos trabalhadores brasileiros com relação ao ano de 2019. Naturalmente, a reforma trabalhista é um dos fatores, né, mas a economia brasileira é quem determinará o ritmo de criação de empregos. E entre os setores que mais empregaram, o destaque vai para serviços, que liderou a retomada do emprego no ano passado, com a geração de mais de 300 mil novos postos. O comércio vem em seguida com o segundo melhor desempenho, depois a construção civil. E 7 dos 8 setores pesquisados registraram aumento no número de vagas. Luciana foi contratada nesta loja de roupas íntimas em Brasília em dezembro. A vendedora conta que estava desempregada há 1 ano e meio. O trabalho, que seria temporário, acabou virando fixo e ela comemora. Estava bem difícil, né? E assim, eu fui chamada para cá e eu achei maravilhoso, estou achando maravilhoso, né? Espero continuar, se Deus quiser. E as novas possibilidades abertas com a nova legislação trabalhista também contribuíram para o saldo positivo. O trabalho intermitente, por exemplo, em que o funcionário é remunerado por períodos trabalhados, foi responsável
por mais de 50 mil empregos. É preciso consolidar os ganhos da reforma trabalhista, tá? E as orientações do governo para todas as áreas, não apenas para a trabalhista, é a simplificação e desburocratização da vida tanto dos empregadores quanto dos empregados, tá? Então é a história de menos Brasília e mais Brasil. E agora um recado